Eu sei que muitos aqui já conhecem a minha história, mas eu quero, nesse único vídeo, contar desde o começo, desde antes da minha conversão, as coisas que eu passei, que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês, para que vocês vejam que sofrimento, dores, decepções, muitas vezes fazem parte do processo. E isso é causado pelas escolhas erradas que nós fazemos. E é normal, acontece, a gente não nasce sabendo de tudo. Mas no decorrer da vida, a gente tem oportunidades de aprender. E eu espero que você aprenda com o meu mau exemplo, com o meu testemunho e com o de outras pessoas que você vê que fazem coisas erradas, que tomam maus caminhos e você consegue enxergar as consequências, os resultados e você fuja, faça o caminho oposto. Mas aquelas que acertaram, que fizeram escolhas certas e foram abençoadas, que você aprenda com o exemplo dessas pessoas e se inspire. Eu quero começar falando de quando eu era adolescente, novinha, um pouco antes, né, da adolescência, na verdade. Eu sempre fui uma menina mais reservada, mais quietinha. Eu não tinha muito contato com crianças, era mais com adulto, não tinha muitas crianças perto de mim para que eu pudesse me relacionar. Então isso foi fazendo com que eu ficasse mais introvertida. E eu usava óculos e aparelho, além de ser extremamente tímida. Por isso me zoavam meus amigos na época um pouco antes da adolescência, eles me zoavam bastante. Me chamavam de vários apelidos que vocês já devem imaginar, quatro olhos, enfim. E isso me machucava demais, porque eu olhava para as minhas amigas, via essas meninas ficando com outros meninos e eu era super vergonhosa, não tinha coragem e além de não ver ninguém se interessando por mim. Então eu sempre sofri muito com isso. Desde pequena, o meu sonho sempre foi ser modelo. Naquela época, eu via as modelos assim e eu achava a coisa mais linda. E eu lembro de uma cena que uma vez eu tava com uma revista na mão, uma revista de meninas, e tinha uma moça que achei ela muito bonita. E aí eu fui no banheiro, me olhei no espelho, olhei pra ela e dentro de mim eu meio que desejei, eu falei assim pra Deus, se eu nascesse de novo, eu queria ser como essa moça, bonita assim, a ponto de todos olharem, todos acharem bonito. Eu achava que aquilo era impossível. Criança, né? Eu nem imaginava que ao longo do tempo eu poderia mudar. Tem procedimentos estéticos que a gente faz e que vai mudando, né? A gente vai ficando com uma aparência que agrada mais a gente. Mas naquela época eu não tinha essa visão, então pra mim era algo impossível, era só um sonho mesmo. Que eu desejei naquele momento ter nascido daquele jeito. E aí passei por muitas situações assim que me traumatizaram, que foram difíceis pra mim. Só que nesse meio tempo eu tive uma oportunidade de fazer um curso de modelo. Eu morava no interior de São Paulo, não tinha essas oportunidades. E esse curso apareceu assim de repente, era algo assim inédito, né, pra minha cidade. E eu vi uma oportunidade e como aquilo era algo que gritava dentro de mim, eu fui mesmo assim, mesmo usando óculos, aparelho, mas eu fui, decidi ir. Aliás, nessa época eu acho que eu já tinha tirado o aparelho, eu só tava usando óculos mesmo. E eu cheguei até a passar no oftalmo pra ver se eu podia usar lente. E aí pra me alegrar, ele disse que eu nunca poderia usar lentes de contato. Eu fiquei muito triste, acabada, aquilo me destruiu. E eu orava, eu não era evangélica na época, mas eu orava pedindo pra Deus me curar por um milagre, que eu dormisse no dia seguinte e acordasse sem usar óculos. Essas eram as minhas orações. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse curso, fiz. E aí que as coisas começaram a mudar. Foi assim um curso que me ajudou um pouco a perder um pouco a timidez. Nesse meio tempo que eu tava fazendo o curso de formação para modelo, passei novamente no oftalmo. Na verdade, eu passei antes no oftalmo. E aí eu comecei a fazer o curso, depois eu passei de novo. E quando eu passei de novo, daí o oftalmo, ele fez os exames que precisava em mim e ele viu que eu poderia sim usar lente. Então já aconteceu um milagre aí. Ele disse que eu nunca poderia usar lente de contato e de repente eu já tava podendo, porque meu grau já tava dando uma estabilizada. Não me lembro exatamente porquê, mas acredito que era por conta do grau que não tava se estabilizando e nessa época se estabilizou. E aí comecei a usar lentes de contato e aí que começou a mudar. Vou mostrar pra vocês algumas fotos de como eu era nessa época e como eu fui ficando.
Vocês viram a diferença, né? Eu era bem complexada e tudo isso me causou bastante traumas. Essa época foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei sabe, a lagarta se tornar borboleta, foi mais ou menos assim. Então eu já não usava mais óculos, não usava mais aparelho, tava crescendo. Comecei a andar muito com uma amiga que ela gostava muito de mostrar o corpo. Ela era aquela bonitona assim, que onde ela chegava todo mundo olhava, ela tinha um corpão. Então os meninos, o olhar dos homens sempre, dos meninos, né, sempre ia pra ela. E aquilo começou a me incomodar, porque ela tinha atenção dos homens e eu não. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a querer chamar mais atenção que ela. E aí foi nessa época, eu sempre fui super vergonhosa e mais recatada. Mas aí nessa época, por conta disso, eu comecei a usar decote, usar umas roupas que mostravam mais o meu corpo. Eu comecei a focar muito no meu corpo, porque eu achava que era isso que eu tinha que mostrar para chamar a atenção dos homens. E aí realmente chamava, mas a gente sabe que não é de uma forma legal, isso não atrai respeito dos homens pra gente e acaba passando uma imagem muito superficial. Que uma mulher segura, ela não precisa provar nada pra ninguém, ela não precisa da aprovação das pessoas pra ela se sentir bem, ela tem amor próprio e ela se sente bem. Mulheres, se guardem, não precisa ficar usando os atributos que você tem para chamar a atenção de um homem. Você pode até atrair a atenção dele, mas não vai segurar ele para a vida toda, não vai fazer com que ele queira casar com você. Você vai apenas fazer com que ele te deseje. Casamento não é sustentado por beleza exterior, e sim por caráter, por respeito, por amor que é construído ao longo dos dias. E aí nessa época eu comecei a ficar com os meninos, 14 para os 15 anos, dei meu primeiro beijo, e aí eu comecei a ficar com os meninos. Eu não tinha aquela vida super promíscua, né? Pra eu ficar com um menino, eu tinha que ser amiga dele, eu não conseguia ficar por ficar. Eu fui pra balada, conheci um rapaz e fiquei com ele porque achei interessante. Aconteceu isso acho que 2 vezes só, mas foram exceções assim, 1 ou 2 vezes. Eu era tão tímida que pra eu ficar com um menino eu tinha que conhecer ele mesmo, ficar amiga. Quando eu chegava nesse ponto de ficar amiga dele, me sentir mais próxima, aí sim eu ficava com ele e às vezes até namorava, né? Eu namoro, né? Tentativa de namoro, foi 5 meninos. Na verdade eu era de namorar. E esses 5 foram assim, namoros de 1 mês. O primeiro, na verdade, durou 1 ano e meio. Na verdade, antes dele, eu tive o meu primeiro namorado, mas que foi assim, sabe? Aquela coisa de adolescência mesmo. Ele era uns 5 anos mais velho que eu. E a gente dizia que namorava, mas na verdade não era um namoro, era um rolo, né? A gente pode chamar assim, um rolo. Porque a gente só se beijava na hora de ir embora, a gente não ficava junto, a gente ficava só com um grupo de amigos sempre reunidos, mas a gente não tinha aquela relação de namorado, sabe? Ele era muito tímido, eu também, então era uma coisa meio estranha, mas foi meu primeiro rolinho aí. Aí namoro mesmo foi esse outro que foi 1 ano e 3 meses, por aí. Ah, deixa eu contar pra vocês o motivo dos términos, né? Porque todos foram meio traumáticos. Esse primeiro rolo não me avisou que terminou comigo. Parece que ele ficou com outras meninas, aí tava ficando com outras meninas. E aí quando eu fui tirar satisfação com ele, eu falei assim, e aí, a gente tá namorando? Não tá? O que tá acontecendo? Ele falou, eu não te falei que a gente tinha terminado? Eu não te avisei? Ele falou mais ou menos assim, eu fiquei, ah tá, você deve talvez ter falado em pensamento então, porque pra mim você não falou, a gente nem conversa, porque a gente mal conversava. Não sei que tipo de namoro era esse. Por isso que eu falo que é rolo, porque namoro mesmo não era, não tinha relacionamento. E foi assim que acabou. Depois de um tempo eu sempre me envolvia muito, né, com eles. E mesmo a gente tendo terminado, eu queria voltar com ele, então eu fiquei meses e meses aí presa nesse sentimento, acho que talvez até anos, 1 ou 2 anos. E nesse meio tempo, eu tentava voltar com ele e ele ficava de gracinha com as minhas amigas. Até que essa minha amiga, que eu andava com ela direto, que ela chamava bastante atenção e que eu comecei a mostrar mais meu corpo por conta dela, eu descobri que ela e ele estavam se envolvendo. E aí quando eu descobri, eu joguei um verde nela, ela achou que eu sabia e ela me contou tudo. E aí eles começaram a namorar, assumiram o namoro. Aí com ela,
ele foi na casa dela, ele ele ia na casa dela, namorava ela assim com permissão dos pais e tal. E comigo ele não passava nem na esquina de casa, morria de medo dos meus pais. Então foi assim algo muito traumático pra mim, pela minha amiga, que era a minha melhor amiga, e por ele, né? Até porque essa minha amiga, ela namorava com um amigo dele, que era meu amigo também, e a gente ia na casa dela assistir filme, os 4 de casal, né? Assistir filme. E depois ele tava indo lá pra namorar ela, sabe? Era uma coisa... Foi bem estranho, assim, e bem traumático. Aí esse segundo, eu não sabia que ele me traía, mas ele me traía. A gente teve vários términos, né? Vai e volta durante esse namoro, porque eu não podia falar nada, qualquer coisa que eu falava, assim, parecia um campo minado, corria o risco de ele terminar. Eu lembro que tinha uma vez que ele tava com muita dor de cabeça, com sinusite, se eu não me engano. E era um feriado, eu queria ficar com ele, aproveitar. E ele queria ir embora porque ele tava com muita dor de cabeça. E esse dia ele tava um pouco irritado. E aí eu fiquei insistindo e brigando com ele porque eu queria ficar com ele. Ele simplesmente terminou comigo porque eu tava insistindo. Eu não entendia que ele tava com dor de cabeça e queria ir descansar. E eu fiquei insistindo, daí ele terminou comigo por conta disso. Então eram uns termos assim. Teve um outro dia que era um domingo, ele não queria vir em casa me ver porque ele disse que o pai dele não queria emprestar, deixar ele pegar a moto dele pra ele ir em casa. E ônibus, nada, né? Mas tudo bem. E aí eu sei que acabou dando certo de eu ir até a casa dele, porque minha mãe tava indo pra igreja, que é caminho da casa onde ele morava, e eu fui sem avisar. Quando eu estava chegando perto da casa dele, eu encontrei com ele e com o amigo dele saindo de moto pra passear. Ele ficou assim espantado, né, de me ver. Não ficou feliz, ficou espantado, porque eles estavam saindo pro rolezinho pra ficar com meninas, e eu cheguei e atrapalhei tudo, ele teve que me levar. E aí eles se ferraram. Mas assim, eu nem imaginava, sabe, que ele tava aprontando. Eu achava que era só, ele queria sair e tal com os amigos. Só isso, mas não, ele me traía e eu não sabia. Me avisaram, chegaram a me falar, mas como eram pessoas que eu não tinha confiança, amizade, então eu não acreditei. Mas depois que a gente terminou, eu fiquei sabendo que sim, ele me deixava em casa. Eu ia pra casa dele, a gente ficava lá na casa dele, com a família dele e tudo mais. Ele me levava pra casa e ia embora, falava que ia dormir, e depois que ele me deixava em casa, ele saía pra balada. Era assim, foi assim, durante todos esses um ano e pouquinho. E aí teve o terceiro, e eu conheci ele pela internet, pelo Orkut, se eu não me engano, acho que era o Orkut. A gente começou a conversar, fiquei encantada com ele, assim, a gente se dava super bem. E aí a gente começou a namorar direto, assim. Primeira semana ele já me veio com aliança. Eu achei estranho, né? Eu falei, nossa, ele tá muito apaixonado, né? Pra vir com aliança e tudo. Quando eu fui experimentar a aliança ficou um pouco folgada. Aí ele até falou, se você quiser trocar, eu troco. Aí eu ficava cobrando ele, tá, preciso achar a nota fiscal, aí eu troco. E ficava nessa enrolação e não trocava. E aí, num feriado, era de Páscoa, se eu não me engano, eu tava tentando falar com ele não atendia, o dia inteiro sem atender. Quando eu finalmente consegui falar com ele, só à noite, ele falou que tava trabalhando, ele trabalhava num banco. Ele falou que tava trabalhando e por isso que ele não me ligou nem nada, tava muito corrido e blá blá blá. Mas aí do nada ele pegou e pediu um tempo pra mim. Ele veio conversar comigo e pediu um tempo. Do nada, sem mais nem menos. Mas na verdade aí ele já estava com outra. Não sei em que meio tempo aí que ele estava com outra, mas ele já estava com outra. A gente tinha um mês praticamente, a gente ia fazer de namoro. E ele já tava me traindo. E depois ele ficou com ela, ele casou depois, né, de um tempo, depois a gente já tinha terminado e tudo mais. Ele casou, teve filho e tá com ela até hoje. Se converteram, graças a Deus. Mas na época, daí depois eu e ela, a gente discutiu por Orkut, por depoimento. E ela me falou que a aliança que ele tinha comprado, a aliança que ele tinha me dado, era da ex dele, que ele ia pedir, acho que ela em noivado, alguma coisa assim. Mas antes de ele pedir ela em noivado, ela terminou com ele. E aí ele comprou a aliança, não chegou nem a dar. Então ele me deu uma aliança que era pra outra. Depois dele, aí eu namorei um que... Esse então, eu acredito que não tenha me traído. Esse foi o único que me tratava como uma princesa. E eu que fui ruim com ele, porque no dia que a gente ia fazer um mês de namoro, eu terminei com ele. E ele ficou muito triste, assim, mas...
Ele era um amor de pessoa, só que eu não sentia aquela atração por ele, sabe? Ele era um príncipe. Me valorizava, era diferente dos outros. Ele era super paciente comigo, porque eu ainda gostava do anterior, quando eu conheci esse. E ele super paciente, ele entendia, ele sabia, né, dos meus sentimentos. E ele era super compreensivo. Mas quando eu tava com ele, eu ficava desconfortável de ficar sozinha com ele. Eu queria sempre que tivesse alguém junto pra gente ficar como amigos, não como namorados. Eu não gostava de ficar assim, abraçada com ele, beijando, eu não sentia isso. Então eu vi que era só amizade mesmo e eu me confundi. E aí terminei com ele. Depois dele veio o último, que foi aí o ponto da virada na minha vida. Eu namorei com ele por uma semana, se eu não me engano. Na verdade, a gente começou a conversar. Aí ele era emo, né? Então ele era super apaixonado, sabe? Aquele cara super romântico, e eu não gostava muito disso. E eu comecei a gostar dele, mas eu não tava assim me sentindo tão apaixonada a ponto de namorar. E ele queria algo sério. Uma semana mais ou menos eu falei pra ele: então, a gente pode ter uma amizade colorida? Sim, eu falei isso pra ele. E eu fui falando as coisas assim com uma frieza, porque ele não se manifestava. Ele ficava só ouvindo e concordando, e eu falava, tá tudo bem pra ele. E eu ia falando super fria com ele, mas na verdade eu estava machucando ele, destruindo ele por dentro. E aí o que aconteceu? Ele entendeu, só que ele não quis amizade colorida. Ele não quis nem amizade mais. Ele falou assim, ó, preciso me afastar, porque eu tô gostando muito de você, eu não vou conseguir ficar perto se não for dessa forma. Então, beleza, eu entendi. Só que a gente sempre se via porque eu ia buscar minha irmã na escola e ele fazia faculdade. Então, era no mesmo lugar, então a gente sempre se encontrava. Era o mesmo horário, mais ou menos. Então, a gente acabava sempre se encontrando. E aí, nesse meio tempo, ele se transformou. Ele mudou o visual dele. Ele tava mais num jeitinho, assim, que me agradava. E eu me arrependi. Comecei a olhar pra ele de uma forma diferente. Comecei a sentir falta dele, da amizade dele. E me arrependi. E aí, quando eu fui falar com ele já não queria mais, estava machucado. Mas, papo vai, papo vem, a gente acabou voltando. Ficamos um mês juntos, até eu viajar pra praia. 1 ou 2 meses, acho que foi 1 mês. Até eu viajar pra praia, ele se sentir carente demais e ficar com outra. E eu, como eu já conhecia ele, né, eu sabia que ele era o tipo de homem que não aguentava ficar sozinho. Eu percebi que estava acontecendo alguma coisa. E ele acabou depois me contando. Que a gente construiu uma amizade. Tanto é que depois, mesmo a gente tendo terminado, a gente continuou amigo. Tipo, irmão. Eu falava até que o meu futuro marido, ele ia ter que aceitar ele como padrinho no nosso casamento. De tão forte que era a amizade que a gente tinha. Mas claro que isso não aconteceu, né? Porque ex é ex, né, gente? É complicado. E aí, quando eu voltei da praia, a gente terminou. Mas a gente continuou se vendo como amigos, a gente passou meses aí como amigos. Nesse meio tempo, ele namorou uma, namorou outra, mas ele tava sempre pulando de um relacionamento pro outro, nunca tava sozinho. Até que ele arrumou uma, que ele ficou num namoro mais firme, e eu sempre ali perto, naquela expectativa. E a gente tinha uma relação assim, ele tinha a relação amorosa com uma, né, de beijar, fazer as coisas e tal. Mas comigo ele tinha a parte emocional, né? Era como se a gente fosse namorados, mas não tinha beijo, abraço, nada dessas coisas. A gente tava sempre junto, a gente se via todos os dias, a gente conversava todos os dias, era algo muito forte. A gente fazia academia juntos de manhã. A gente vivia meio como marido e mulher, só que sem um relacionamento amoroso, era assim. Tipo unha e carne, grudados o tempo todo. A gente tava sempre fazendo tudo juntos. E a gente ficou mais ou menos uns 2 anos nisso. E depois desse término, depois teve um momento aí que ele terminou, ficou sozinho. A gente voltou, ficou mais 1 mês juntos e depois a gente terminou, não me lembro porquê. Acredito que foi por conta de ele ter se ferido mesmo comigo, logo no começo. Ele disse que ficou traumatizado e por isso ele não conseguia mais se abrir, sabe? Mostrava um pouco de orgulho, com trauma, com medo de sofrer. E aí ele não quis mais, não conseguiu. Então a gente ficou na amizade. E aí eu fiquei todo esse tempo como amiga, sempre vendo ele namorando outras, aconselhando ele, sempre de perto. Mas sempre com esperança de que era ele o homem que Deus tinha pra mim. E aí eu fui pra igreja, comecei a ir pra igreja. Eu já tava 1 ano na igreja já. Só que eu não tinha um acompanhamento, eu só ia nos cultos. Não me envolvia.
E eu sempre com esperança de que era ele, eu sempre orando por ele, pra ele se converter. E ele era espírita. E assim, não é que ele frequentava a família mesmo, sabe? Tem ter centro, essas coisas. Até que eu mudei de igreja, fui acompanhada mais de perto. Aí que eu comecei a entender que não era bem aquilo que Deus tinha pra mim. Eu tinha esperança ainda, tanto é que nesse comecinho, quando eu mudei de igreja, eu não entendia o que era esse negócio de esperar em Deus ainda. E eu achava que assim, eu tava esperando em Deus. Só que ele era o homem que Deus tinha pra mim. Então eu beijar ele, por exemplo, se eu tivesse uma oportunidade, tava tudo bem. Porque ele era o meu futuro esposo, eu já namorei ele. Então tá tudo bem, faz parte do relacionamento. E aí, nesse meio tempo, na verdade foi um pouquinho antes, no primeiro ano de conversão, um pouquinho antes de eu entrar pra essa outra igreja, eu e ele, a gente se viu, depois de um bom tempo sem se ver, a gente conversou e acabei caindo, né? Acabei ficando com ele, porque eu achava que era a oportunidade da minha vida, a gente ia voltar. Inclusive, olha o perigo, eu tinha pedido um sinal pra Deus. A gente tava há meses sem se ver, sem se falar. Era no Natal, se não me engano. Falei, se ele for o homem que o Senhor tem pra mim, então que ele venha aqui hoje me dar um abraço de Feliz Natal. E nesse dia ele me ligou e foi lá em casa me dar ele ainda falou bem assim, eu vim aqui só te dar um abraço pra te desejar um Feliz Natal. Ele falou exatamente assim. Então pra mim isso foi um sim de Deus. Eu falei isso, acredito, não lembro se foi em pensamento, mas eu falei em oração pra Deus. E isso aconteceu. Então pra mim foi muito claro, muito óbvio, eu me apeguei nisso. Só que óbvio que não era de Deus, por tudo que aconteceu depois, pela minha história hoje. Claro que não era algo de Deus, mas pra vocês verem como a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pede pra Deus, a maneira como a gente coloca as coisas pra Deus, e a gente não pode entregar essa responsabilidade pra Deus. Senhor, se for essa pessoa, então faz isso. Aí acontece tal coisa, a gente toma como, então é essa que eu vou escolher. Mas você não pensa, você não raciocina, você não analisa as coisas pra ver se bate, se não bate. A gente precisa fazer uma escolha racional, não pode usar só o emocional e nem só o espiritual. E aí foi só essa vez, a gente ficou nesse dia, só que eu senti na hora, assim, um peso muito grande, algo muito ruim. E ele, que não era convertido, ele também sentiu como se ele tivesse feito uma coisa muito errada. Ele tava sentindo a mesma coisa que eu. Porque Deus, ele colocou o peso do pecado sobre a gente. Aí acabou de vez a nossa história. A gente, depois disso, se viu pouquíssimas vezes, mas assim, só como amigo mesmo. E tanto é que, conforme eu fui crescendo na minha caminhada com Deus, eu fui explicando pra ele o que era esse negócio de esperar em Deus. Ele ria da minha cara, ele achava engraçado, porque era uma coisa absurda, né? E ele me conheceu antes, então sabia que isso era algo assim muito diferente. E aí começou uma longa caminhada aí na minha vida cristã, que conforme eu fui sendo discipulada na igreja, eu entendi que ele realmente não era da vontade de Deus pra minha vida, que eu tava orando e não saía do lugar, as coisas só pioravam. E ele estava muito longe de se converter, de ter a mesma fé que eu. Então eu abri mão, entreguei. E aí quando eu entreguei, eu comecei a enxergar outras possibilidades. Eu comecei a olhar para outras pessoas dentro da igreja com olhos diferentes. Comecei a me interessar por outros rapazes. E na igreja também foi assim, aconteceram várias coisas bem traumáticas, assim. Continuei sendo infeliz, eu me interessava, começava a me aproximar. Quando parecia que as coisas estavam encaminhando, aí aconteciam outras coisas erradas. Aí no canal eu tenho outros vídeos também contando essas tragédias, mas eu não vou contar um por um aqui porque vai ficar muito extenso. Eu quis contar só do meu passado para vocês entenderem que antes da minha conversão eu passei por muita coisa ruim, mas eu superei. E a partir do momento que eu entreguei para Deus, eu continuei passando por coisas muito ruins na minha vida sentimental, mas eu não me envolvi com nenhum deles. O máximo que aconteceu foi eu chegar a orar pra ver se Deus abençoava a gente pra orar juntos, entendeu? Porque na igreja a gente primeiro orava, tinha um tempo de oração, orava pra namorar. E aí esse menino que era meu amigo, ele falou com a minha discipuladora que estava interessado em mim, queria orar. E aí ele falou comigo, ele falou assim, vamos orar. Você ora aí no seu canto, eu oro no meu, a gente tem um tempo de oração pra ver se Deus confirma pra gente
orar juntos, né? Firmar um compromisso de orar pra namorar. Só que nesse meio tempo, ele não falou mais comigo, simplesmente meio que abandonou a oração, não me deu satisfação e parou de orar. Eu que tive que chegar nele e falar, e aí? Você não quer mais orar, isso? E aí ele pegou e falou que era, mas ele não me deu satisfação nenhuma, sabe? Foi bem chato. Porque foi a primeira vez que eu tava interessada em um rapaz que tava interessado em mim e que chegou mais próximo de vir e começar um relacionamento comigo. Então a gente não chegou nem a orar pra namorar. E também depois de um tempo aí, depois disso, eu comecei a me decepcionar bastante com a igreja, comecei a me afastar da igreja, não de Deus, mas da igreja, que eu comecei a ver muita coisa errada, e aí eu já tava dando uma esfriada, já tava perdendo as esperanças, aí eu comecei a abrir a minha mente para outras possibilidades. Então eu comecei a pensar que de repente a pessoa que Deus tinha para mim não precisava ser da igreja, pode ser alguém que ia vir a se converter, mas tinha uns princípios aí parecidos, tal. Eu comecei a pensar várias coisas. Conheci um rapaz que não era evangélico, mas ele parecia ser uma pessoa de caráter, de princípios e tal, mas não tinha a mesma crença que eu. E ele era católico. Mas assim, católico daquele jeito, né? Que não vai na igreja. E aí eu saí com ele pra tomar um sorvete. Ele me chamou pra tomar um sorvete e eu saí. Porque assim, eu acredito que Deus permitiu, eu orei, minha mãe sabia, minha mãe também tava sentindo paz. E eu acredito que Deus permitiu porque foi um treinamento. Eu tinha muito medo de conhecer a pessoa que Deus tinha pra mim e não saber mais como me relacionar, porque eu tava anos sem me envolver com alguém. Então eu tava muito insegura. E quando eu dei esse passo de sair com ele e ter essa aproximação, eu vi que assim, foi tranquilo, eu ainda sabia lidar com isso. Então saí com ele, tomei um sorvete, ele me deixou em casa, depois eu fui pro culto e acabou, a gente nem se falou mais. Foi cada um pro seu canto, porque ele quis ficar comigo, eu falei pra ele, expliquei que não ia ficar, por isso e aquilo. Ele sabia da questão de esperar em Deus, sexo só depois do casamento, e ele viu que não ia dar certo, então ele meio que só mandou um coraçãozinho pra mim, tipo de despedida, e a gente não se falou mais. E depois desse rapaz, eu vi que... Depois desse rapaz, eu continuei um tempo aí tendo esperança de que ia dar certo, mas a gente nunca mais se falou, nunca mais teve nenhum tipo de contato. Até que foi chegando perto do tempo de eu conhecer o Bruno. E aí eu me interessei, assim, sabe quando você começa a conversar com uma pessoa, com outra, e começa a pensar na possibilidade? Eu sempre tava pensando na possibilidade de aquela ser a pessoa certa. Então, eu nunca tava, assim, super feliz, sozinha e solteira. Eu tava sempre iludida, sempre com expectativa. Acho que o que mais me define nesse tempo de espera, nesses 8 anos de espera, eu não me envolvi amorosamente com ninguém. Mas emocionalmente, foi um atrás do outro, assim. Só um pouquinho antes de conhecer o Bruno, que teve um pequeno período que eu não estava interessada em ninguém, estava feliz, mas foi um período muito curto, deve ter durado 1 ou 2 semanas só. Mas nesse meio tempo eu fui entendendo que eu precisava me amar. Eu não encontrava homens que realmente se interessavam por mim a ponto de querer namorar, apenas se interessavam por mim. E aí eu comecei a ver muitos defeitos em mim e me perguntar o que havia de errado comigo. E aí eu entendi que o que havia errado comigo era a questão do amor próprio. Não tinha amor próprio, eu era muito insegura, ainda sou em alguns pontos, né? Ainda tem muita coisa a ser trabalhada em mim. Mas eu comecei a trabalhar essa questão do amor próprio na minha vida e da insegurança. E aí eu comecei a ouvir músicas que, já que ninguém se declarava pra mim, então eu comecei a ouvir músicas de declaração de amor, assim, por exemplo, que falava exaltando a mulher, falando da beleza e tal, como se fosse alguém cantando pra mim. E eu comecei a tomar posse daquelas palavras, daquelas verdades. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisava primeiro ser feliz sozinha, sem depender de alguém. Mas ainda assim, mesmo entendendo tudo isso, eu continuava sem esperança, porque daí eu já não estava mais tão envolvida na igreja, eu estava indo na congregação nessa época, e na congregação também cheguei a me interessar por um rapaz, mas ele não tinha atitude nenhuma, e era uma pessoa super assim, que todas estavam atrás, em cima, e ele, não sei se ele parecia demonstrar interesse, mas não tomava atitude. Então, eu ficava sempre assim, sabe? Mas, poxa, o que tá de errado comigo? Só que eu me esquecia que eu tinha feito uma oração pra Deus, pedindo que Deus ele só deixasse
se aproximar de mim o meu futuro esposo. Por isso que ninguém se aproximava, porque o Bruno não estava lá. Não estava na minha cidade, não estava perto de mim, estava longe, estava em São Paulo. E aí eu estava totalmente desanimada, sem esperança, mas continuei seguindo. Foi quando eu fiz a campanha que eu já falei pra vocês no canal, em dezembro, que eu pedi pra Deus. Eu orei pela minha vida sentimental, pelo meu futuro esposo, e falei pra Deus, até o final dessa campanha, que o Senhor me dê um sinal de que o Senhor está fazendo alguma coisa, algum sinal visível, algo que eu veja e saiba que o Senhor realmente está trabalhando na minha vida sentimental, porque eu não via nada, eu já não tinha mais esperança, eu tava quase desistindo. Eu não consegui encerrar a campanha no dia 31, acabei encerrando só no dia 1, depois do almoço mais ou menos, e até aí não tinha acontecido nada. E foi algumas horas depois, por volta das 7 horas da noite, que eu entrei no aplicativo para divulgar o meu vídeo Bênçãos Disfarçadas. Acho que é isso, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. A minha bênção disfarçada chegou no aplicativo que eu fui divulgar o vídeo. E foi aí que a minha história com o Bruno começou. Então o que eu quero dizer pra vocês, o vídeo já tá bem longo, mas é um vídeo necessário para vocês entenderem. O processo ele é doloroso mesmo, é muito difícil, a gente acha que vai morrer. É como uma crise de ansiedade. Muitos aqui eu acredito que sofram com ansiedade. E quando você tá numa crise forte de ansiedade, você fica com uma sensação de que você vai morrer. Você fica lá implorando para Deus não te levar porque parece que você vai morrer. E na verdade, aquilo é só uma crise de ansiedade. É algo que parece o fim do mundo, mas que depois passa. Você se acalma e depois passa. E aí você vê que tá tudo bem. E é isso que acontece no nosso tempo de espera. A gente fica super desanimado, parece que não tem mais jeito, a gente já tá velho, não vai mais dar tempo de ter filhos, não vai mais dar tempo de fazer nada, de ser feliz, o mundo vai acabar. Que eu achava que era assim, Deus ia me abençoar um dia antes do apocalipse. E não vai dar tempo da gente ser feliz com nossa família, com nosso futuro marido e esposa. Mas na verdade é só o tempo, é só a crise de solteirice. Passa! E quando passa, vem de repente todo aquele tempo de espera. Se você continua seguindo, se você é fiel a Deus, você vai continuando no caminho, a hora que vem tudo de uma vez e você entende que aquele tempo que você passou foi necessário para você chegar onde você chegou, para tudo que aconteceu na sua vida. Se eu não tivesse passado por todas essas coisas ruins, seria muito fácil hoje eu chegar aqui e falar pra vocês, gente, esperem em Deus, é tranquilo. Eu tenho hoje propriedade pra falar, porque eu passei por tudo isso, mas eu não desisti. Eu continuei seguindo em frente, mesmo sem forças e desanimada. Eu continuei seguindo em frente. Então eu falo pra vocês. E Deus me deu uma história linda. E hoje eu tô aqui alcançando muitas vidas, muita gente tendo a fé renovada através do nosso testemunho, para a honra e glória do Senhor. Creiam, se tá demorando, vocês estão no caminho certo, é porque o que Deus vai fazer na vida de vocês é lindo e é muito grande. Talvez você não apareça no YouTube, talvez você não seja um pregador, mas muitas vidas que passarão pela sua vida serão alcançadas e transformadas através do seu testemunho. Então, creia e não desista.